Aleluia, abençoados do Senhor, pedras vivas, filhos amados, boas sementes sobre a terra, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, da graça de Deus, aqueles que são chamados por Jesus de filhos amados, de escolhidos, de povo seu, povo de propriedade exclusiva de Deus. Bem-vindos todos a este programa que leva conhecimento, graça, verdade, revelação do Espírito Santo através das Sagradas Escrituras. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus, com sede internacional na cidade do Rio de Janeiro. Temos um apóstolo e bispo primaz, nosso querido apóstolo Miguel Ângelo. Amamos a sua vida, a família apostólica, sua esposa, Bispa Rosana, a quem nós saudamos através deste programa, com a graça e a paz. Temos uma união espiritual, temos vínculos de amor, de respeito, vínculos doutrinários, vínculos que vão para a eternidade. E nós louvamos a Deus pelos seus caminhos perfeitos, pelos seus desígnios e propósitos tão maravilhosamente elaborados, determinados, e que quando nós nos submetemos à vontade perfeita, boa e agradável do Senhor, quando nós alinhamos a nossa vida àquilo que está na palavra de Deus, então nós experimentamos destes desígnios perfeitos do Senhor. Nós vivenciamos, né? Nós podemos honrar aquilo que Deus fez para nós, consumou na cruz, e hoje nós podemos desfrutar de tão grande bênção, de tão grande salvação. Louvamos a Deus pela perfeição do Senhor em nossas vidas, em nossos caminhos, em nossas famílias. Louvamos a Deus pela perfeição do Senhor em nosso ministério, na Igreja Cristo Vive, na Missão Apostólica da Graça de Deus. Hoje, quarta-feira, nós vamos falar mais, estamos mergulhando em águas profundas do conhecimento, do coração de Deus, da revelação da sua graça, da sua verdade. Foi isso que Jesus veio trazer, graça e verdade, e nós vamos crescer no conhecimento, nesta graça, nesta verdade. Estamos todos apaixonados pela palavra de Deus, estamos assim impactados com tanta revelação, com esta boa comida, este bom alimento que o Senhor faz chegar às nossas vidas. Quero deixar o nosso contato para você, telespectador amado, para que você possa vir a Cristo Vive de São Paulo, crescer conosco na graça e no conhecimento, no amor, na comunhão dos santos, na revelação do novo pacto. Quero deixar com você os nossos telefones, telefone, e-mail, site, para que você tenha à sua disposição material da graça de Deus, para que você possa passar adiante. Somos um ministério de reforma, estamos aqui hoje, não é? Mostrando a verdade dentro da igreja chamada evangélica, protestante. Nós estamos mostrando que nestes últimos anos o evangelho virou um catecismo de medo, uma confusão, um sincretismo religioso, principalmente no Brasil, e nós precisamos alçar a nossa voz, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que a palavra de Deus não muda, que Deus não muda, que Ele é autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, que Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus de propósitos, Ele é o Todo-Poderoso, né? E que Ele tem regras, princípios que são eternos, não é? Valores que precisam ser conhecidos e vividos para que o seu povo possa desfrutar da alegria de viver, da paz, da plenitude de Deus, da vida abundante que Ele trouxe, né? Da felicidade. Então, ligue para nós estamos em São Paulo, capital, prefixo 11, o nosso número é o 5561-4405. O nosso e-mail é igreja@cristovive.com.br e o nosso site, para você conhecer mais do ministério, www.cristovive.com.br.
Nós vamos prosseguir no conhecimento deste tema tão importante, né, que na verdade não é apenas um tema, na verdade é a vida de todo cristão, é a vida de todo novo nascido, nova criatura, todo salvo por Jesus Cristo, tem esta vida de um dia antes da salvação ter pertencido ao império das trevas, ter sido guiado pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, mas ter sido liberto por Jesus deste império e transportado para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos estudando o que aconteceu de fato naquela cruz, quando Jesus ali entregou a sua vida, derramou o seu sangue em favor de muitos, dos seus filhos, dos eleitos, dos seus escolhidos, dos predestinados para a salvação. O que Jesus fez com o derramar daquele sangue, com a sua morte? Porque ele teve que ter um corpo. Esta semana nós estamos crescendo neste conhecimento. Se você perdeu algum dos programas, olha, você não pode perder os programas da semana passada, quando iniciamos este tema, e desta segunda e terça-feira, que nós falamos exatamente do que aconteceu na cruz e o que se manifesta no momento em que nós cremos e recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. E eu quero continuar hoje, né, com a palavra de Deus, respaldando todo esse estudo, graças a Deus, porque os nossos olhos foram iluminados, porque nós agora compreendemos o que está por trás da letra, e isto é maravilhoso. Na segunda carta de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 4, está escrito assim, isto aqui mais completa, mais complemento que nós temos agora para esta revelação que nós estamos recebendo de que Jesus Cristo, Ele mesmo, tem guardado sob trevas, no império das trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, todos os anjos que não guardaram o seu estado original, todos os anjos que abandonaram, diz a Bíblia, o seu próprio domicílio, é o Senhor quem guarda, para que eles não possam agir fora do império das trevas. É o que diz Judas. Vamos ver Judas primeiro, né? Judas, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. É por isso que nós temos a segurança absoluta de que o diabo, os demônios, não podem nos tocar. É Jesus quem guarda todos os principados e potestades em algemas eternas para o juízo do grande dia, sob trevas, no império das trevas. É Jesus mesmo quem guarda todos esses demônios. Guarda não é no sentido de proteger. Ele cuida para que eles fiquem lá, onde eles foram presos por Jesus. Destruídos, catargel, na cruz do Calvário, o Satanás foi destruído e ele não pode agir mais na nossa vida. Porque nós não estamos mais no império das trevas, nós estamos no reino do amor de Jesus, no reino de Jesus Cristo. Temos um rei que reina soberanamente sobre as nossas vidas. E nesse reino nós estamos guardados, protegidos. Este reino é inabalável. Este reino nos conduz para o reino eterno, para a vida eterna. E diz também a palavra de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Aqui temos mais revelação. Nós vimos ontem que o Senhor tem guardado estes anjos caídos sob trevas, no império das trevas, em algemas eternas,
para o juízo do grande dia. Então existem demônios que estão no império das trevas, que é aqui mesmo, né? Que nós dizemos que estão no mundo, o mundo que jaz no maligno, que estão todas as pessoas que ainda não foram salvas por Jesus Cristo, que estão seguindo o curso do mundo, estão debaixo da influência, logicamente, desses principados e potestades do diabo, tá bem? Agora, vem Pedro e diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, então, esses anjos, quando pecaram, não foram poupados. Foram destituídos de toda a glória que haviam recebido. E foram o quê? Antes, precipitando-os no inferno. Quer dizer que há anjos que foram lançados no inferno. Olha só. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Quer dizer que existe sim um inferno e existem sim demônios que estão no inferno. Veja que é diferente o Senhor falar, através de Paulo, império das trevas, é aqui mesmo, que nós estávamos lá antes de sermos salvos. É o mundo, ok? É o mundo sem Cristo, é o mundo que jaz no maligno. É o mesmo que diz Judas, que o Senhor tem esses demônios, principados, potestades, guardados sob trevas, debaixo de trevas, algemados para o juízo do grande dia. O Senhor os guarda, né? Para que eles não saiam. E agora Pedro diz que Deus não poupou anjos que pecaram, antes precipitando-os no inferno, quer dizer, há anjos que se tornaram demônios e foram jogados no inferno. O inferno não é aqui na terra. Existe aqui, a terra, um local onde espiritualmente o diabo atua nos filhos da desobediência, espiritualmente chamado de império das trevas. Tá bem? Mas existe o inferno. E lá no inferno também há demônios. E a palavra de Deus diz que os entregou a abismos de trevas. Agora são abismos de trevas. Agora é o inferno mesmo, reservando-os para juízo. Ou seja, quando uma pessoa sem Cristo, um filho do diabo, um ímpio, morre, ele vai para esses abismos que a Bíblia diz aqui, de trevas. Nesses abismos de trevas, já existem demônios lá. Já existe tormento, já existe dor. Ainda não é o lago de fogo e enxofre, a segunda morte, onde o Senhor preparou, a Bíblia diz, né, para o diabo e seus anjos. E, logicamente, os seus descendentes, pessoas que são para a perdição, que são filhos do diabo. Então, nós precisamos entender isso. Assim como quando um salvo, um crente em Jesus, quando ele também parte desta vida, ele também vai, não ainda, né, para os palácios, para a Nova Jerusalém, ele vai para o paraíso, para o seio de Abraão. Então nós temos que entender que as pessoas que morrem, elas já vão, tá bem? Ou para o seio de Abraão, os que são salvos, os que são semente para a salvação e tiveram o seu encontro com Jesus Cristo, e aqueles que são para a perdição, descendentes do diabo, vão para estes abismos de trevas, não é? Onde estão lá demônios que já atormentam, que também estão lá reservados, né, para o juízo. Então, o juízo eterno, para passarem depois a eternidade no inferno. Então, é muito importante que a gente tenha estas coisas claras. Isto aqui não é algo folclórico, isto aqui não é figura de linguagem, isto aqui é real, isto aqui é verdadeiro, isto aqui é o destino de todo aquele que não é de Jesus, de todo aquele que é do diabo, que não tem salvação. Não porque usou o seu livre-arbítrio e não quis, porque é destinado para o inferno, é destinado para a perdição. Mas eu, você e
todos os filhos de Deus, predestinados para Ele, para sermos salvos por Jesus Cristo, temos que passar pela experiência de sermos um dia libertos do império das trevas e transportados para o reino do seu amor. Jesus passa a ser o nosso rei, o nosso soberano Senhor, aquele que nos governa e que nos preparou aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e não penetrou no coração de alguém aquilo que ele tem preparado para os que o amam. Então eu queria que você entendesse isto, né? Existem demônios aqui na terra que atuam num grupo específico de pessoas, os filhos da desobediência, e aqueles que, embora sendo de Cristo e predestinados para Cristo, ainda estão mortos em delitos e pecados, não tiveram um encontro com Jesus, ainda não creram e não foram salvos. Então, o diabo, os principados, as potestades atuam sobre estas vidas, tá bem? Porque estão aonde? No território dele, no império das trevas. Ainda estão como ovelhas perdidas. Porém, tem também abismos de trevas, que não é aqui. São conotações, abismos de trevas, ou é uma conotação para o inferno, onde há sim demônios que para lá foram precipitados e que também é o local onde vão aqueles que não são salvos, aqueles que estão para a perdição. Ok? Então, muito bem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos crescer ainda mais nesta graça. Hoje eu queria começar a falar dentro deste tema, libertado, ou libertados todos nós, da potestade do diabo. Eu queria falar sobre a questão de um crente em Jesus poder ou não poder ser possuído por um demônio. Isto precisa ser muito explicado e lido na Bíblia. E nós precisamos confrontar essas situações com a palavra de Deus. Porque não é a palavra de um homem que vai fazer valer o que está acontecendo aí fora. Mas é a palavra de Deus que faz valer a verdade. Contra a verdade, nada pode, a não ser a própria verdade, amado. Então, eu queria que você abrisse agora o seu coração, que você deixasse cair por terra todos os conceitos errados, tudo que talvez você tenha aprendido no sistema religioso, né? Principalmente no sistema legalista, enfermo. Ou você que veio, sei lá, de uma seita, ou dessas reuniões que se dizem igrejas, né, que são amontoados de pessoas, onde a ênfase é o sensacionalismo com as possessões demoníacas, os exorcismos, né, os cultos de libertação, bom, enfim. Eu queria que você abrisse o seu coração para deixar a verdade de Jesus entrar, né? Que Jesus seja, através do seu Espírito, a falar ao seu coração, mostrando na Bíblia Sagrada esta verdade. Em 1 de João, vamos lá. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Vamos começar entendendo isto aqui, que é muito importante. Diz assim: sabemos... nós já sabemos, porque nós estamos crescendo no conhecimento, então o Senhor está nos revelando o que nós precisamos saber, conhecer, e nós já sabemos, né? A igreja deve saber. Isso foi uma carta escrita para a igreja. João disse: sabemos. Eu quero dizer a você hoje, você é igreja de Jesus. Igreja não é uma placa, igreja são os salvos. Igreja é formada pela família espiritual de Deus na terra. E a igreja de Jesus precisa saber disso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Precisamos saber disso, amados. Nós não podemos imaginar que uma pessoa que nasceu de novo, que é nova criatura, que é convertida por Jesus, que ela continue na prática do pecado. Não existe isso. Não pode ser desta forma. Uma pessoa que vai à igreja
não significa necessariamente que ela seja salva, que ela tenha passado pelo novo nascimento. Porque senão, amados, se levantam neste momento aquelas histórias que todos nós conhecemos muito bem, daquele fulano, daquela fulana, que é crente, ou que se diz crente, que está na igreja há não sei quantos anos, e que vive pecando, que continua nos mesmos erros, sabe? Que não mudou a vida. Não é pelo fato de ir a uma igreja evangélica, uma igreja cristã, que esta pessoa tenha passado pela conversão, pelo novo nascimento. Então, tem pessoas que estão em igrejas por N motivos, não necessariamente conversão. Tem pessoas que vão às igrejas porque elas estão passando necessidades. Tem pessoas que vão para as igrejas porque elas não têm amigos. Tem pessoas que vão para as igrejas porque elas querem arrumar um marido, uma mulher, uma esposa. Tem pessoas que vão para as igrejas porque elas não são convidadas para lugar nenhum, para festa de ninguém, e lá elas são. Tem pessoas que vão para as igrejas porque elas têm interesses escusos e escuros, e às vezes inconfessáveis, e elas vão tentar usar a igreja, os irmãos, as pessoas da igreja, né, para satisfazer esses interesses escusos e escuros. Há pessoas que vão para as igrejas para levarem vantagem em alguma área, em alguma situação. Há pessoas que vão para a igreja para vender os seus produtos, para mostrar, sei lá, a sua vida profissional, para arrumar clientes. Tem tantos motivos. Há pessoas que vão para as igrejas porque querem fama, querem pregar, querem um microfone na mão, não se realizaram na sua vida secular, não são nada. E dentro das igrejas, elas podem ser alguma coisa. Querem o púlpito, querem os altares, querem ser aclamadas, querem ser aplaudidas, querem mandar. Há pessoas que vão para as igrejas almejando cargos, postos, para mandar nos outros, para pisar nos outros. Há pessoas que vão para as igrejas para serem aplaudidas. Há pessoas que vão para as igrejas para se candidatarem a políticos. Há pessoas que vão para as igrejas para extorquir pessoas. Há pessoas que vão para as igrejas para receber benefícios como cesta básica, alimentação, vale refeição, dinheiro para transporte, benefícios em remédios. Amados, há tantos motivos que fazem igrejas, lugares chamados igrejas, estarem cheios. Mas, legitimamente, a igreja deve ser formada por salvos por Jesus Cristo, por novas criaturas, por pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Mas, enfim, vamos voltar para cá e compreender 1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Nascido de Deus, quem é? É aquele que nasceu do Espírito. É aquele que estava morto em delitos e pecados, vivia lá no império das trevas. Agora o Senhor libertou do império das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor, deu vida eterna, vida em abundância. O Senhor converteu, o Senhor fez ser uma nova pessoa, uma nova criatura, nasceu de novo, nasceu de Deus, salvou, selou com o Espírito Santo da promessa. Então esse é o nascido de Deus. E nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, todo crente em Jesus, verdadeiramente salvo, convertido, não vive em pecado, não vive mesmo em pecado. Não tem desejo mais do pecado, não tem desejo por nada do império das trevas. Antes, aquele que nasceu de Deus, e este aquele com letra maiúscula se referindo a Jesus Cristo, o Salvador, que como nós nasceu para nos salvar, veio ao mundo para nos salvar. Antes, aquele que nasceu de Deus
o guarda. Guarda quem? Todo que é nascido de Deus. Aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda, e o maligno não lhe toca. E o maligno, Satanás, diabo, demônios, não lhe toca. Não lhe toca. A Bíblia diz isso. A minha pergunta nesta manhã é: você vai ficar com a Bíblia ou você vai ficar com esse sincretismo religioso que está no nosso país, com esses falsos profetas, falsos apóstolos, ensinos de demônios, heresias destruidoras que ensinam o contrário? A minha Bíblia e a sua Bíblia, em português claríssimo, diz que nós, nascidos de Deus, somos guardados pelo próprio Senhor Jesus Cristo e o diabo não nos toca. É nisto que nós cremos e são estas verdades que guardam a nossa mente e o nosso coração. Que você comece a se posicionar, porque esta verdade já lhe libertou. Até amanhã e bom dia.